Olá, meus amigos do IGTV, estou chegando aqui com mais um vídeo para a gente poder falar um pouco do que foi esta rodada do Campeonato Brasileiro para os paulistas, que mais uma vez não foram muito legais não, cada um em suas respectivas partidas. Para vocês terem uma ideia, das 5 equipes que entraram em campo, apenas o Santos venceu. Isso já preocupa, né? Por conta de 3 rodadas que já se passaram. Tá certo que no caso de Palmeiras e Corinthians, eles só jogaram 2 em decorrência da decisão do Paulistão, mas para quem sempre já acredita que entre os favoritos o futebol paulista é sempre um protagonista, não está acontecendo neste momento. Para vocês terem uma ideia, o melhor até o momento é o Santos, que conseguiu, enfim, depois deste retorno do futebol, conseguiu uma importante vitória contra a equipe do Atlético Paranaense, que era a líder do Brasileirão, com 6 pontos, não havia sofrido gols. Ontem acabou sendo derrotada por 3-1. O time do Santos não foi de todo uma equipe brilhante, absoluta. Teve uma posse de bola inferior. Entretanto, há uma coisa para a gente poder destacar, que já houve uma evolução com a equipe do técnico Cuca. O treinador, ele conseguiu fazer com que os laterais e os meias pudessem avançar mais para o campo de ataque do adversário, algo que estava faltando muito para a equipe do Santos, que estava um pouco mais comedida, esperando necessariamente os erros dos adversários para poder sair em velocidade e sempre fazer construção de jogadas apenas pelas pontas, ali com o Soteldo e com o Marinho. Com o Cuca a gente já viu um pouco desse tipo de mudança. A gente já viu o Felipe Jonathan e o Pará avançarem mais a marcação, agredirem as investidas do time adversário, e aí o Santos apostou um pouco mais na velocidade. Este é um caminho, mas o Santos ainda tem que melhorar no aspecto de utilizar mais a posse de bola, para fazer trocas de passes mais envolventes, fazer jogadas mais curtas, mais objetivas, e principalmente explorar o meio, não só ficar jogando a bola nas pontas para que o Soteldo ou o Marinho resolvam, mas sim também que o time santista possa utilizar bem o meio de campo, ter aquele jogador, o meia, para poder pensar. A gente vai ter ainda futuras novidades agora com esta saída do Eduardo Sacha, quem sabe um problema a menos, não que o atleta tenha causado, mas por toda essa circunstância do Santos, mas vamos aguardar. Outro paulista que não está tendo vida fácil é o São Paulo. São Paulo que não teve a sua estreia contra o Goiás devido ao problema do coronavírus do time goiano, jogou contra a equipe do Fortaleza, venceu por 1-0. E aí, na sequência, veio o Vasco da Gama. O Vasco que havia vencido a sua partida contra o Sport pelo placar de 2-0. O Gigante da Colônia até foi pressionado. São Paulo até começou muito bem, teve boas oportunidades, até teve bola no travessão do Paulinho Boia. Só que aí o que acontece é que o time do Fernando Diniz até tem posse de bola, até pode chegar a criar, mas falta eficiência. Algo que sobrou para o Vasco, especialmente para o argentino Germancano, que marcou 2 vezes na vitória de 2-1. Reinaldo havia descontado para a equipe do São Paulo. São Paulo que sofre, a impressão que dá a se entender é que é um time que não tem uma real proposta de jogo, que é somente administrar, troca de passes, ter posse, mas aquela conclusão, aquele cenário de time objetivo, isso é o que está faltando. E outra situação é também a postura do técnico Fernando Diniz em botar jogadores como o Vitor Bueno e o Alexandre Patos, que poderiam ser soluções fáceis, hoje não estão atualmente assim, na cabeça do treinador para poderem ser as soluções dos problemas do time São Paulino. E a crise no lado do tricolor só aumenta cada vez mais. Outro time que também não está tendo uma vida muito fácil, assim como os outros também, é o Palmeiras, né? Foi campeão paulista, é verdade, mas só vem empatando. Já foi o 4º jogo seguido que o Verdão não sai da igualdade. A última foi o empate por 1-1 contra a equipe do Goiás. No caso do Palmeiras, a gente vê assim que o meio de campo
tem uma posse de bola, consegue trocar passes, mas você não tem aquele jogador cérebro, aquele jogador que chama a responsabilidade de poder receber a bola, fazer a distribuição para o ataque, fazer com que o ataque palmeirense seja mais criativo. Isso está faltando muito no desempenho do Alviverde, além também de não ser um time contundente, assim, de velocidade, de criar intensidade nos jogos. Isso é o que tem faltado muito, e pelo contrário, a gente vê um time um pouco mais comedido, um pouco mais sem uma postura agressiva, e até o Goiás, né, que merece os parabéns, porque 15 jogadores o time não tem por conta do coronavírus. O Goiás ainda teve oportunidade de sair do Allianz Parque com vitória. Então, quer dizer, é algo que o Palmeiras precisa prestar muita atenção e precisa mudar. E, claro, já ficar de olho no mercado europeu, porque já tem clube interessado no jovem Patrick de Paula, o jovem garoto que se destacou na reta final do Paulistão, mas que já tem clube europeu de olho no atleta. E por último, vamos falar do Corinthians, que tentou mais uma vez conseguir a vitória. O jogo não foi nada fácil, foi contra a equipe do Grêmio. O Grêmio até poderia ter saído vitorioso, mas o Diego Souza perdeu a penalidade. Outra vez o Corinthians não conseguiu fazer uma apresentação decente. O time, a gente viu muito longe da distância ali do meio de campo para o ataque. O Luan, que poderia ter a oportunidade de poder se redimir justamente contra o ex-clube, outra vez não fez uma partida interessante. O Luan ficou muito preso, não teve aqueles arranques, não teve maiores oportunidades, e aí acabou sobrando-se para o Jô, que a gente sabe que o Jô é um grande atacante, é um fazedor de gols nato, mas a bola não chegava até ele, ficou difícil. Então o Corinthians ainda do Thiago Nunes ainda não conseguiu se encontrar, o técnico não conseguiu ainda implementar a sua real forma de jogar. O porquê? Será que é por conta que ainda faltam atletas com o perfil que ele adoraria identificar? Ou ainda por conta de alguns desfalques? Que a gente sabe que alguns jogadores ainda estão afastados por lesão ou por Covid-19. Bom, esse é o resumo do que aconteceu com os paulistas. Quase ia esquecendo. O Red Bull Bragantino, que acabou sendo derrotado pela equipe do Bahia pelo placar de 2-1. Bom, o Bahia havia saído na frente, o Red Bull empatou e dava-se a entender de que poderia reagir, conseguir a virada, mas os baianos é que conseguiram fazer o segundo gol. No caso do Red Bull, a gente vê que é um time que está investindo forte, está fazendo grandes contratações, até de nível internacional, mas ainda está faltando aquela casca, digamos assim, de experiência de como saber jogar numa competição como a Série A. É certo, é começo ainda, não dá para a gente cobrar muito de nenhuma das equipes paulistas, especialmente do Bragantino, por conta dessa pandemia. É um cenário totalmente diferente, não temos torcida em nenhum dos estádios, então é uma circunstância muito delicada. Mas para um time que chegou bem numa semifinal de Campeonato Paulista, que investiu bastante, investiu pesado, com uma promessa até de brigar por Libertadores, ainda é muito pouco o que o Red Bull Bragantino está fazendo. Por enquanto é isso, eu volto com outras edições. Até lá!